o trágico assassinato da família Defel e a tese de defesa que transformou a residência da família na casa assombrada mais famosa do mundo. Rala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer estar com todos vocês novamente. E para você que é novo aqui no canal e gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de casos criminais e histórias bizarras, você está no lugar certo. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E também, meus amores, não esqueçam de estar deixando seus likes aqui embaixo para estar apoiando o canal. Beleza, pessoal? Agora, sem mais delongas, sem mais conversa, e vem comigo para o nosso especial de Halloween. No dia 13 de novembro de 1974, a casa de 2 andares chamada Hyde House, situada no tranquilo bairro de Amityville, foi palco de uma das maiores tragédias familiares da história. Eram por volta das 3h15 da manhã, quando um jovem de apenas 23 anos, chamado Ronald Defel Jr., assassinou com um rifle 6 membros de sua própria família, enquanto dormiam em uma casa quase que idêntica àquela vista do filme que nós conhecemos. Apesar de negar em primeiro momento, Ronald confessou o crime posteriormente à polícia. Mas as motivações do Ronald jamais ficaram 100% claras na época. Primeiro, ele teria dito que ouvia vozes e depois afirmou que teria sido ajudado por outros familiares para cometer as atrocidades. Alguns dizem que o jovem estaria atrás do dinheiro do pai, outros que ele teve um colapso de loucura ou um episódio psicótico. Os policiais na época perceberam a inconsistência na versão relatada e passaram a pressioná-lo, fazendo com que Ronald finalmente confessasse os assassinatos no dia seguinte. Em 14 de outubro de 1975, o julgamento de Ronald teve início. O advogado de defesa, um homem chamado William Weber, sustentou que Ronald sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes demoníacas que ele ouvia em sua cabeça. O fator de sanidade foi apoiado pelo psiquiatra de defesa, o Daniel Schwartz, que diagnosticou Ronald com transtorno de personalidade antissocial. Mas o psiquiatra do Ministério Público, o Harold Zolan, declarou que, apesar de Ronald possuir traços do diagnóstico laudado pela defesa, ele estava em plena consciência quando assassinou sua família, e que isso foi apenas uma desculpa da defesa. Ronald Defel Jr. foi considerado culpado em 6 acusações de homicídio em 2º grau e foi condenado em 6 penas consecutivas de 25 anos cada. Em decorrência do terrível assassinato, o Ronald perdeu o direito de herdar a casa de sua família. E apesar da residência ter sido palco de um crime chocante, não demorou muito para que fosse colocada à venda, por um valor muito mais baixo do mercado. Foi então que surgiram os Lutz. O casal George e Kathy Lutz adquiriu a antiga mansão dos Defel pela pechincha de $80 mil na época e se mudaram para lá com seus 2 filhos em dezembro de 75, 13 meses após o terrível ocorrido. Contudo, a estadia da família na casa não durou muito, pessoal. Segundo relatos da família, coisas estranhas começaram a acontecer por lá. Móveis da casa se mexiam sozinhos, cruzes que tinham na parede insistiam em ficar de ponta cabeça, além de ouvirem constantes barulhos e batidas no assoalho da casa. George Lutz também relatou que durante a sua estadia na casa, algo o acordava todos os dias por volta das 3h15 da madrugada, o horário em que a família Defel foi assassinada na época. Após 28 dias de horror, em janeiro de 1976, os Lutz deixaram a casa e todos os seus pertences para trás, alegando que foram expulsos de lá por uma forte presença maligna. A história assombrosa dos Lutz, somadas ao depoimento de Ronald,
sobre as vozes demoníacas que ele ouvia em sua cabeça e ao fato inexplicável dos corpos da família Defel serem encontrados na noite do crime, cada um em sua respectiva cama, deitados de bruços, sem sinal de luta e, curiosamente, sem presença de sedativos no organismo. Criou uma gigantesca atmosfera paranormal ao redor do crime. Seria possível que Ronald atirasse em 6 pessoas com um rifle calibre 35, uma de cada vez, sem que as outras não ouvissem o estrondo do disparo e reagissem à matança? Vocês acham mesmo que isso seria possível? Principalmente, pessoal, porque o rifle utilizado por ele na fatídica noite não estava equipado com silenciador. Os Lugs queriam desesperadamente contar sua história e não demorou muito para que a mídia repercutisse e começasse a explorar o fenômeno paranormal envolvendo o caso. Diversos investigadores paranormais na época foram até o local para averiguar a situação, incluindo o casal paranormal mais conhecido do mundo, Ed Lorraine e Lorraine Warren. A experiência deles na casa foi o que inspirou a franquia do filme que nós conhecemos, Invocação do Mal. Porém, muitos disseram que não sentiram nada e que o caso poderia ser uma grande mentira. Lorraine, por outro lado, disse que sentiu uma presença e afirmou que o que aconteceu ali foi a personificação do mal. Em 77, os relatos da família Lux foram publicados no livro Horror em Amityville e em pouco tempo se tornou um best-seller. A partir de então, os assassinatos cometidos por Ronald passaram a ter um outro ponto de vista. Entidades malignas que habitavam a casa possuíram o rapaz e o levaram a cometer os tais crimes. Mas, pessoal, o que muita gente não sabe é que essa história fantasmagórica foi criada pelo próprio advogado de defesa de Ronald, enquanto tomava vinho com George e Cat Lux, após um delicioso jantar com o casal de amigos. Diante do cenário catastrófico de 6 pessoas mortas por um membro da família e sem motivação aparente, o advogado de defesa William Weber tinha em mãos um difícil caso. Ronald era um réu confesso, contudo alegava a todo instante que as vozes demoníacas o mandaram fazer isso. Mesmo com os laudos psiquiátricos que apontavam o transtorno de personalidade de Ronald, era muito difícil sustentar de que a tese de que ele estava fora de si enquanto cometeu os crimes. Foi então que o advogado optou por seguir um caminho paralelo à tese da insanidade, o fantasmagórico e demoníaco. O Dr. Weber não tinha muitas opções, e a ideia de tornar a casa mal assombrada poderia ajudar, de fato, o seu cliente de alguma forma. Para não ser motivo de chacota na época, e nem considerado insano pela mídia e pelo poder judiciário americano, Weber precisava que o boato paranormal fosse implantado na sociedade por outra pessoa que não fosse ele, para não ficar ali muito na cara, né, pessoal? Então foi aí que os Lux o ajudaram nessa história, comprando a casa pouco tempo após o ocorrido, o que chamou a atenção da mídia, pois o crime foi amplamente noticiado, gerando grande comoção pública e a família sequer parecia se importar na época. Antes da mudança, eles contrataram um padre para benzer a casa, atiçando a curiosidade da empresa e da população. Logo em seguida, passaram a relatar os fenômenos sobrenaturais existentes para as pessoas que moravam ali no bairro e nas proximidades, e logo esses relatos foram parar na mídia. O que o Weber não esperava, meus amores, era que sua tese de defesa fantasmagórica tomasse tamanha proporção, pois 46 anos após o ocorrido, ainda são produzidos filmes sobre a tragédia e os eventos paranormais, e todos são baseados nas falsas experiências relatadas pelos Lux. O nome do bairro, Amityville, causa arrepios em quem conhece a história e praticamente se transformou em uma marca que até os dias de hoje rendeu
18 filmes. Ao final dos anos 2000, Ronald fez a sua confissão mais consistente. Segundo ele, seu pai era extremamente abusivo com a família e Dawn, sua irmã de 18 anos, foi quem teve a ideia de matar os pais, pois estava absolutamente irritada com a proibição de não poder encontrar com seu namorado. A ideia, na época, surgiu na véspera do crime, enquanto eles se drogavam no porão com alguns amigos que, inclusive, foram convidados pelos irmãos DeFeo a participarem do massacre. No dia do crime, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por seus pais, Ronald e Louise DeFeo. O plano era matar somente eles e levar os irmãos à casa dos avós. Mas um dos rapazes, na hora que estava ali junto com eles, se desesperou e fugiu do local. Ronald disse que enquanto estava indo atrás do amigo, Dawn, que seria sua irmã, matou o restante da família. Ela teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas. Que absurdo, né, pessoal? E segundo ele, Dawn forçou Mark, de 12 anos, e John, de 9, a deitarem de bruços antes de atirar e matou Alison, de 13 anos, com um tiro no rosto. Quando retornou e viu os irmãos mortos, Ronald e Dawn se envolveram em uma discussão que culminou na luta pelo rifle que ele apunhava. Ela desmaiou e, enquanto estava inconsciente, então Ronald a colocou em sua cama e a virou de bruços como o restante da família. Foi então que proporcionou a arma em sua cabeça e disparou. Na época dos fatos, meus amores, a perícia feita no corpo de Dawn encontrou vestígios de pólvora em sua camisola, o que dá indícios de que, de fato, ela havia descarregado uma arma de fogo. Porém, apesar dos indícios e do depoimento tardio, né, do Ronald, bem tardio, essa linha de investigação nunca teve prosseguimento e o caso não foi reaberto. Portanto, jamais saberemos, meus amigos, se o acontecimento na noite do dia 13 de novembro de 1974 ocorreram da maneira narrada tardidamente por Ronald, pois as tentativas de contato com os dois suspeitos e cúmplices fracassaram, já que um já havia falecido na época do depoimento e outro entrou em um programa de proteção às testemunhas. O que realmente aconteceu na casa Ryan Hobbs, meus amores, naquela bendita noite, ainda é um mistério até hoje. Mas uma coisa a gente tem que falar porque é fato. A história de terror da Casa Assombrada mais famosa do mundo foi criada através de uma mirabolante tese de defesa de um advogado e, ao longo dos anos, ainda convence muita gente. Após um tempo, a Casa Ryan Hobbs foi colocada novamente à venda pelo preço de mercado e os novos proprietários afirmaram nunca terem experimentado um único episódio sobrenatural. Eles ainda processaram os Lux por transformarem a residência em uma atração para turistas, que constantemente os perturbavam querendo conferir a casa. Em 2016, a mansão de 2 andares foi vendida novamente por quase $1 milhão. No dia 12 de março de 2021, Ronald DeFeo faleceu aos 69 anos na cadeia, em que estava cumprindo a sua longa pena, longa pena, meus amores. Gente, esse foi o nosso especial de Halloween. Espero que vocês tenham gostado. Realmente a gente não sabe o que acreditar, né, pessoal? Se realmente essa história é verdade, se não é, eu não sei, mas eu trouxe os fatos para vocês. Tá aí, eu espero que vocês tenham gostado, mas foi como eu falei no vídeo. Esse mistério sobre a casa da Mitchellville é um mistério até hoje e realmente agrada muita gente, né, pessoal? Então esse foi o nosso especial de Halloween. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração de cada um, meus amores. Que todos passem bem. E outro recado que eu também quero dar para vocês aqui no final, pessoal, que eu acho que vocês já perceberam, que o canal passou por uma mudança aí, né, no design, no nome. Por que eu fiz essa mudança, pessoal? Porque eu queria que o canal ficasse um canal mais
profissional, um canal mais legal e mais chamativo para vocês gostarem mais, tá bom? E também eu dei uma mudada no meu conteúdo. Como vocês podem ver, o meu conteúdo agora vai ser sobre casos criminais, histórias bizarras, misteriosas, e aí vai que eu acho que é o que eu gosto de fazer, e mais nada de terror, pessoal, tá bom? É só isso. E eu acho que vocês também vão gostar. Vai ficar bem mais legal para vocês e bem mais profissional. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Muito obrigado pelo apoio. Eu amo todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo especial de Halloween, que eu vou estar trazendo para vocês. Mais 2 vídeos do especial de Halloween. Já que a gente está no mês de outubro, estamos no espírito de Halloween. Então, eu vou estar trazendo mais 2 vídeos do especial de Halloween para vocês, que vai estar imperdível, pessoal. Não percam, tá bom? Um beijo. Amo todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Hala, hala, Kivcom! Beijo!